Isso eu chamo de agência híbrida. Uma agência que utiliza a sua inteligência digital para ter múltiplas entradas de dinheiro. Coprodução, produção de próprios produtos e serviços. E geralmente a agência de lançamento, os sócios acham que estão ricos, né? Porque, gente, realmente entrar 5 milhões na tua conta em 3 meses é uma coisa que mexe com qualquer ser humano. Então a pessoa perde a noção do que é aquele dinheiro, do que ela pode fazer com aquele dinheiro. Ela perde a noção se ela é rica ou se ela é pobre. É muito fácil você crescer uma audiência e vender um infoproduto, mas depois você manter ele e manter crescendo a audiência, isso é para poucos. Será que as pessoas sabem que, na relação agência-expert, normalmente a agência é a que menos lucra? E o expert, o que o expert fica? Ele fica com tudo, porque o conteúdo tu não retroage, o conteúdo hoje é um ativo. Se ele te trouxe um seguidor, ele é um ativo pro dono do conteúdo. Eu sou Rejane Toigo e o Hotmart Cast começa agora. Olá, esse é mais um Hotmart Cast e eu sou o Léo Leite. E eu sou o Cleiton Maranhão e a nossa convidada de hoje é uma pioneira no marketing com mais de 12 anos de experiência. Muito tempo. Ela é a fundadora da agência Like e já faturou mais de 50 milhões. Bem-vinda. Obrigada, Já apareceu no gente. Fire, inclusive, também, né? Já, Olha, 2 vezes. 2 vezes, Rejane, é um prazer estar com você aqui. Certamente uma pessoa que tem uma trajetória de bastante destaque no mercado. Por N razões, né? Você já estava atuando ali com profissionais de outras áreas lá no começo da sua jornada no digital. Você fez algumas mudanças de posicionamento ao longo do tempo e, assim, certamente é uma referência no mercado. É uma honra ter você aqui com a gente. A honra é toda minha. Para começar, Rejane, a gente sabe, né, que você estava muito tempo envolvida na parte de produtos focados em saúde, em medicina, em profissionais dessa área. E eu acabei descobrindo agora que você começou na odontologia. É isso mesmo? Sim, eu me formei, minha primeira formação acadêmica em odontologia. E aí, nesse processo... Não pergunte o ano. E a partir desse processo, você foi naturalmente escolhendo esse nicho, né, de profissionais de saúde. Quando que foi esse processo? Como que você passou da odontologia para trabalhar com produtos digitais focados em profissionais de saúde? No meio, entre a Like e a odontologia, eu passei alguns anos no mercado de varejo. Então, eu deixei de ser dentista para atuar no mercado de varejo, fui empreendedora do mercado de varejo. E quando eu estava lá ralando, né, com loja em shopping e com dificuldades financeiras, eu tive a brilhante ideia de criar um e-commerce. Eu disse, agora todos os meus problemas serão resolvidos. Eu achava que o comportamento do consumidor mudou e que eu precisava, então, vender online. E aí eu fui estudar para criar um e-commerce. E nesse momento eu entendi que, na verdade, o meu modelo de negócio que eu tinha dentro do varejo é que ele estava comprometido e que ele provavelmente não ia, né, escalar. Meu, e tem... Sem conhecer esta palavra. Já tem uma coisa interessante logo no começo, que é o seguinte: sempre que a gente senta para conversar com alguém aqui, normalmente essa pessoa ela teve quase uma virada de carreira. Quase todo mundo que empreende, a pessoa tinha uma carreira antes, que ela precisou fazer uma tomada de decisão, assim, difícil e começar a empreender. Então, no seu caso, você fez 2 viradas de carreira antes, né? 2. Sendo que uma delas, você, não sei se para você foi isso, mas você estava na profissão que é o sonho de muita gente, né? E para você, quando você decide empreender, seja no varejo, seja no digital, foi doloroso esse processo ou você simplesmente percebeu e falou, meu, isso aqui é o que eu tenho que fazer? Então, foram 2 momentos diferentes. Primeiro, que eu era muito jovem quando eu quis abandonar a odontologia. Então, eu ainda tinha, assim, a satisfação à família, né? Que eu precisava e que ela é justa. Afinal de contas, a família investiu na faculdade, investiu... Eu morava numa cidade que não tinha faculdade de odontologia, precisei morar na capital, Porto Alegre, para fazer. Então, foi doloroso essa mudança, né? A minha mãe gravou um vídeo até agora no meu aniversário contando o que ela sentiu quando eu disse que eu não queria mais ser dentista.
Mas eu era jovem e eu era um pouco impetuosa. Então, nesse momento, eu decidi que eu queria mais, que eu queria uma profissão que me possibilitasse outras coisas. E aí eu conheci meu atual marido, na época meu namorado, e ele foi a primeira pessoa que me disse: eu acho que tu devia largar a odontologia. Casei, né? Tipo, disse o que eu queria ouvir. E aí ele já atuava no mercado de varejo e eu fui ajudá-lo, né, na empresa dele e descobri ali que eu queria empreender. Descobri que eu venho de uma família de empreendedores, minha avó era empreendedora, meu avô era empreendedor, os avós do lado de pai, do lado de mãe, meu pai é empreendedor. Então, assim, é uma coisa natural na minha família. Nunca tive, assim, na minha família uma coisa assim, ai, você precisa arranjar um emprego. Não, nunca teve essa expectativa, faça um concurso. Mas talvez um pouco de para a mulher odontologia é bom, porque, né? Mas o dentista é um empreendedor também, gente, porque ter um consultório e é um profissional liberal, tudo bem, pode ter um emprego, mas uma clínica odontológica é um empreendimento. E muitos médicos e odontólogos não se dão conta disso, né? Acham que são profissionais autônomos, mas não, são empreendedores. E aí, naquele momento, eu não queria mais atuar dentro do consultório dentário, eu me sentia presa, eu me sentia que eu não estava sendo criativa. E quando eu fui ajudar o meu marido, era dono daquela marca No Stress, lembra? E eu fui trabalhar na No Stress. E ali eu descobri que eu gostava de vender, que eu queria vender, mas eu descobri toda aquela minha veia empreendedora de organizar um negócio, de ver o negócio crescer, de ver o horizonte de um negócio que não tem, né? Que você pode chegar onde você conseguir. Então, foi difícil, eu tive que acalmar minha família, troquei de cidade até, né? Fui morar onde meu namorado morava e fiquei alguns anos trabalhando. Aí abri minhas próprias lojas, né? Voltei a morar em Caxias, abri loja em shopping. As minhas lojas tiveram franquias, 2 franquias. Ai, que foi outra merda. Porque eu franqueei um negócio que parecia legal, mas ele não era legal financeiramente. Ele não tinha um modelo de negócio sustentável. Eu tinha só uma loja legal, né? O empreendedor físico meio que não sobra muito dinheiro para ele, né? Nossa, o atravessador, então, acho que sobra dinheiro para aquele que tem a indústria e aí monta o varejo. Então, ele vai direto, né? Da própria indústria para o varejo dele. Mas aquele que é o atravessador, com as tributações que acontecem em cima do produto, não sobra nada. E se você vai para um shopping center, aí acabou, né? E eu fui para 2. Para um Iguatemi. Então, assim, eu queria tanto escalar, daí eu escalei dívidas. Consegui escalar dívidas. E aí eu fui estudar, fui fazer um MBA, que na época tinha uma cadeira tinha 2 cadeiras de comércio eletrônico. E nessa cadeira eu tinha que fazer um trabalho e eu queria fazer o trabalho sobre o e-commerce. E ali, estudando e conversando com o orientador, eu me dei conta que o negócio não ia prosperar e que eu precisava fazer outra coisa. E aí eu fui estudar sobre a profissão, sobre social media, sobre social selling, na verdade, que nos Estados Unidos isso era 2008, tá? Nos Estados Unidos já estava se falando disso, de venda dentro de rede social. O Facebook teve a tradução para o português em 2008. Então, aqui não se vendia ainda, mas lá já estava, o tráfego já era uma realidade, né, da rede social para dentro do e-commerce. E aí eu comecei a estudar tudo isso em 2009. Eu decidi, eu vou dar cabo dessas lojas para atuar com mídias E nessa hora sociais. seu marido te apoiou e falou assim... Apoiou. Ele é legal louco. pra caramba. Não, ele é bem doido. Ele é doido. Eu contei tudo para ele, olha só, o e-commerce vai desaparecer, porque um professor meu falou isso. O e-commerce vai desaparecer, a venda vai acontecer toda dentro desse negócio aqui, rede social, que é Facebook, que é Orkut. As pessoas estão ali para fazer amizade e tal, e elas vão acabar comprando. E meu marido olhou, é isso. Vai. Ele é essa pessoa. Melhor pessoa. É isso, tem que fazer isso. Aí eu demorei ainda, porque a gente tem um problema quando a gente é empresário, né? Tu precisa ter caixa para fechar uma empresa. É. Eu não tinha dinheiro para fechar a empresa. Sabe o que é isso?
E eu costumo brincar também que ficar desempregada é super fácil, tá? Porque você pega o teu currículo, tu vai em outra empresa, tu sai às vezes com fundo de garantia, tu foi mandado embora. Mas ficar desempresário É difícil. não é difícil, é o ó. Porque você sai com dívida, você sai com fracasso, você sai com um monte de problema, às vezes eu não saí com nada trabalhista, mas saí com dívida em shopping, dívida em banco. Então, assim, você se sente, assim, o inútil dos inúteis. Deixa eu ver se eu entendi. Quando você decidiu falar, o e-commerce não é pra mim, o professor falou que não vai funcionar, Eu achei que o e-commerce não ia salvar o meu negócio. e aí você falou, eu preciso ir pra um outro negócio, social selling, Exatamente. mas o que que seria esse negócio? Seria uma agência? Seria uma consultoria? Cara, O que ó, que você tinha em mente lá eu falei atrás? exatamente o seguinte: eu vou trabalhar no Facebook. Isso aqui é o futuro, o que que eu vou fazer aqui? Eu não sei, mas eu vou trabalhar com isso aqui. Foi exatamente assim. E aí eu comecei a vender algumas lojas, fechar outras, vendi para minha sócia uma outra parte, e aí nisso eu fiquei estudando. Na época era muito blog, né? Na época, a gente tava numa época assim que o blog tinha o auge, teve o auge. Cheguei a montar um blog junto com a minha prima. E aí comecei a ser produtora de conteúdo para agências de publicidade. Então eu era freelancer de agências, ainda me desfazendo das lojas. Até que chegou um momento que eu trabalhava para 2 agências e eu comecei a levar cliente para as agências. Eu não era mais só, né? Eu era comercial, comecei a levar. Eu falei, cara, agora tá na hora de fazer o meu próprio negócio. E aí criei a Like Marketing de redes sociais na época. Isso em qual ano? 2011. 2011. Fevereiro de 2011. Nessa janela, quando você deixa de ser uma empresária e você vira freelancer de outros empresários, como é que fica a cabeça nessa hora? Eu tinha 2 dores, Cleiton, que ó, excelente a tua pergunta. Eu tinha 2 dores. Primeira dor que eu tinha, eu não sirvo para ser funcionária. Porque quando eu era dentista, eu fui funcionária de 2 lugares e eu fui mandada embora dos 2 lugares. Me despediram, por motivos óbvios. Estava querendo empreender dentro do negócio dos outros, não ia funcionar. E a segunda dor que eu tinha era a seguinte: eu não quero mais ter funcionários. Porque durante o período que eu tive lojas, eu tinha. Eu me sentia a mãe, sabe? Eu acho que a legislação brasileira, o formato, a conformação assim, da egrégora trabalhista do Brasil faz com que a empresa seja vista pelo funcionário como a provedora de todas as coisas. Então, o que que eu tinha? Eu tinha lojas e eu tinha vendedores e eu tinha gerentes, mas eu tinha pessoas que, talvez por minha responsabilidade, não eram comprometidas o suficiente com o resultado. Ou seja, a única pessoa que tomava na cabeça se não vendesse era o empreendedor. Porque a gente, né, as nossas contas, o nosso estoque, os nossos fornecedores, as nossas coisas, era tudo responsabilidade minha. Então, naquele momento, eu não queria mais ser essa mãe. Eu não queria mais ter que responder por todas essas pessoas. O que que me sobrava? Eu vou ser autônoma de alguma coisa. E, na verdade, essa dor, ela foi muito útil, porque quando eu comecei a Like, eu comecei ela... Hoje as pessoas trabalham um trabalho remoto, híbrido, com o MEI, mas eu já comecei a Like assim. Eu não vou ter funcionário. Eu vou ter um projeto, eu vou chamar uma designer, eu vou chamar alguém que faz o tráfego, que era, na época, a Ayla, que trabalhava comigo, eu vou chamar um editor de vídeo, e esse projeto aqui o cliente vai pagar 10 mil, nós vamos dividir, cada um vai fazer essa parte aqui. Eu entrei já com essa cabeça. Se esse cliente for embora, todo mundo vai saber que todo mundo vai perder. Então, a responsabilidade da entrega, ela não estava na minha cabeça, né, naquele momento, ela não estava só sobre as minhas costas, ela estava rateada com quem se beneficiava do projeto. Então, durante muito tempo, eu funcionei assim, a gente funcionou assim, a Like funcionou assim, eu captava o cliente, mas eu tinha pessoas que dividiam. Era o prelúdio, né, do que aconteceu hoje. Só que chegou um momento que a gente teve que contratar, obviamente. Mas assim, você encontrou uma forma boa de começar a operar com risco diluído, né? E é o que eu ensino hoje, tá? Bacana pra caramba. Inclusive, pra quem tá assistindo a gente aí,
que se identifica um pouco com a história da Rejane, que ou passou por uma outra área como varejo, ou está pensando em fazer uma transição de carreira, em vir para o digital, faz um comentário, capricha no comentário aqui no post do YouTube, porque você vai ter a chance de ganhar um kit exclusivo do Hotmartcast, o que conta, inclusive, com essa canequinha aqui. Então, assim, não é essa, né? Mas vai uma caneca também. A minha de batom. Olha aí, ó. Deixa um Assinada. comentário comentando. Diz aí o que você sente hoje que é a sua dificuldade em fazer transição de carreira. O comentário que a gente achar mais legal vai ganhar esse kit. Você comentou sobre essa questão de eu tenho um propósito muito claro, quero que as pessoas sejam parte da responsabilidade, que elas entendam o que elas estão fazendo aqui, e tem o conceito de agência híbrida, né? Você consegue explicar o que que é isso, como que você formulou e o que que você acha que é o diferencial em relação a outras formas de trabalho? A agência híbrida veio um pouquinho mais tarde e também é fruto dos meus medos, né? Às vezes, quando as pessoas falam para mim, eu tenho medo, ótimo, pega o teu medo e faz alguma coisa, porque ele tá te dizendo, tá te apontando alguma Uhum. coisa. Aí, nesse momento, a gente atendia tudo que é tipo de empresa. A gente atendia a empresa que fazia bachela, sex shop, loja de sapato, fábrica de pasta de dente, perfumaria, farmácia. Qualquer coisa a gente atendia com marketing digital. Até que o dia que eu conheci o Infoproduto, que foi lá por 2016, conheci, acho que como muitos no Brasil conheceu a fórmula de lançamento, conheci. Gente, eu pensei assim, se essas pessoas estão fazendo esse dinheiro todo vendendo link, que o estoque é infinito, e eu faço um esforço imenso para vender esses produtinhos aqui dos meus clientes, alguma coisa eu tenho que modificar. Só que eu já tinha na Like, eu já tinha alguns clientes que eram da área da saúde e eu já tinha percebido que atender esses clientes era muito favorável para mim, porque eu falava a língua deles. Então, eu trazia o digital para eles e eles confiavam em mim porque eu fui dentista, porque eu tenho uma veia acadêmica, porque eu tenho uma veia científica, né? Eu fiz especialização, fiz doutorado, doutorado não, desculpa, fiz mestrado. Então, eu tinha uma veia acadêmica ali e isso conectava com eles. E a gente já tinha visto que era um cliente mais fácil de atender do que uma empresa, do que um e-commerce. Bom, nesse momento a gente fez o primeiro lançamento, né? Então, aí a gente fez o primeiro lançamento, fez o segundo lançamento pequeno, e aí eu fiz um lançamento maior, comecei a trabalhar com um médico, a gente começou a ter bastante resultado. Esse trabalho do médico passou a ser muito significativo no nosso caixa, e eu voltei a ter medo. Qual era o meu medo? Gente, se esse médico não quer mais lançar com a gente, ou se acontece alguma coisa com ele, ele desiste de lançar, eu tenho, né, o meu negócio muito prejudicado. Então, eu comecei a pensar, eu tenho que ter um produto meu, que eu gerencie. E, por outro lado, a gente continuava prestando serviço. Porque eu entendo que o serviço paga as nossas contas. Todo mundo fala assim, é porque eu tenho um produto de recorrência. Eu já tenho um produto de recorrência, que é o serviço. Eu não preciso, não necessariamente preciso criar uma plataforma, eu preciso criar, porque Tem um volume infinito de clientes. Exatamente. Não vou dizer que é altamente escalável o serviço, não é, mas ele pode dar uma condição muito boa. Tenho alunos numa situação muito melhor de onde estavam, que conheceram serviços digitais. Serviços digitais pode ser, sim, você pode montar uma empresa de serviço digital. Então, a agência híbrida, ela é isso, ela é uma empresa onde a gente tem um braço, hoje, na verdade, é um grupo, né? O grupo Like, a gente tem a Like Marketing, que é a prestadora de serviços. Então, a gente faz a incubação de expert através do desenvolvimento da estratégia de conteúdo do expert. Pequenos lançamentos também, a gente faz testes de produto na Like Marketing. A gente tem a Like Lançamentos, que hoje a gente teve um aporte, né? Vendemos 50% da Like Lançamentos. E a gente não trabalha só com produtos da saúde, e o nosso foco agora, 2024, é o mercado internacional. Então, a gente faz lançamentos na Like Lançamentos. E aí, a gente tem a Like Ensina, que são nossos produtos próprios. E isso eu chamo de agência híbrida. Uma agência que utiliza a sua inteligência digital para ter múltiplas entradas de dinheiro. Coprodução,
produção de próprios produtos e serviços. Esse é um tema bastante interessante, porque assim, na hora que a gente olha... inclusive, eu lembro que eu acho que eu te conheci em um RD Summit, se eu não me engano. Aham. Porque... E eu já achava, assim, meio diferente, porque a galera do nosso mercado, de infoproduto, assim, o creator, que ele tá mais focado só no infoproduto, é muito difícil você ver ele em eventos de marketing mais técnico, né? Que é o Uhum. inbound, por exemplo, que é Uhum. uma área onde as agências navegam de braçada. E tem amigos nossos e colegas nossos que também frequentam ali, que são agência há muito tempo. Quando a gente olha para outros nomes do mercado que tem agência há bastante tempo, essas pessoas prestam serviço também, né? Que é uma Uhum. coisa que às vezes o pessoal tem ali um certo medo, um certo receio. E o que que você enxerga? Porque assim, você já empreende como agência há bastante tempo. A gente conhece gente que empreende como agência há bastante tempo, né? Putz, os caras da MR, o Ricota. Uhum. Quando a gente olha para tantas agências que fecham em pouquíssimo tempo, assim, que fale em 2, 3 anos, o que que você acha que é a coisa que mata as agências no digital? Agência de lançamento, você está Qualquer sendo uma. qualquer uma? Bom, eu acho que são 2 modelos de negócio diferentes, agência de serviço e Uhum. agência de lançamento. A agência de serviço, provavelmente, ela morre porque ela não estruturou um modelo de negócio sustentável, ou seja, o serviço que ela entrega, a formatação do serviço que ela entrega não é sustentável, ela não tem um posicionamento, e o conteúdo hoje, uma agência viver de fazer conteúdo é bastante difícil. Já foi mais fácil, mas hoje está cada vez mais difícil. Por quê? Porque os tentáculos do conteúdo estão se sofisticando. Não é mais tão fácil, né? Uma vez a gente pegava uma imagem no Shutter e botava o logo em cima e aquilo ali era conteúdo. Hoje não é mais assim. Então a gente precisa de profissionais mais qualificados e o conteúdo está mais caro para produzir. Por outro lado, se a gente consegue monetizar esse conteúdo, ele pode dar muito mais do que ele dava resultado há alguns anos. Então, eu acho que a formatação da agência de serviço é o que faz ela não prosperar. O segundo ponto, que é a agência de lançamento, eu costumo dizer que ela quebra por causa do próprio lançamento. Sim. Porque o lançamento ele não é um modelo de negócio, o lançamento ele é uma estratégia de venda. E às vezes você faz um lançamento gigantesco, né? Você vende 1 milhão investindo 80 mil. E aí o que o infoprodutor ou o coprodutor novato pensa? Nossa, agora no próximo eu vou investir BMW. 300 e eu vou vender 2 milhões e meio. E não é assim, gente. É o inverso. Não é uma curva ascendente, é uma hipérbole, né? O lançamento. Então, poucos produtos conseguem ascender. O infoproduto, ele tem um tempo de mercado e se você não souber muito bem a escalabilidade desse produto, não conhecer muito bem o nicho, não conhecer o mercado, você não atinge novos públicos. E isso é o que acontece. É muito fácil você crescer uma audiência e vender um infoproduto, mas depois você manter ele e manter crescendo a audiência, isso é para poucos. A gente sabe A disso. gente estava debatendo isso hoje, tem pessoas que elas estão muito acostumadas com o crescimento por tipo 1, 2 anos, só que chega um período que esse crescimento já não segue mais proporcional, que aí é a época das vacas magras, né? Não E que vai inclusive continua sendo boa, continua sendo lucrativo. Só que o empenho é muito maior e a expectativa, né? Então, assim, hoje se você fala com alguns infoprodutores, nossa, eu investi 100 mil e vendi 300. Aí, ruim, né? Parabéns. Em qual outra área no Brasil? Acho que, É, acho que o fato de você sabe? ter tido lojas online e lojas presenciais dá Deixou com o pé no uns pés chão, no né? chão, Deixa o né? pé no chão. Não, mas é isso. Outro dia eu tava em algum grupo que eu participo e alguém comentou assim: ah, acabamos de fazer nosso lançamento aqui, investimos. Foi tipo isso, só investimos 150 mil e vendemos tipo 500, 600, uma coisa assim. Não estamos muito felizes, não. E no dia seguinte, alguém chegou e falou: ah, acabamos de fazer o nosso lançamento aqui, a gente investiu 1 milhão e voltou 3 milhões. A pessoa falou: nossa, parabéns e tal. A mesma pessoa. Eu falei: em termos proporcionais, é a mesma coisa. É ROAS 3,5, é retorno sobre investimento de 3,5. Então, assim, o seu negócio tá tão bom quanto o do fulano, só não tá no nível de escala. Só que se esse cara de 1 milhão erra, o rombo Ele dele é quebrou. muito maior. E Exatamente. esse é o problema da agência de lançamento, tá? Porque quando ele tem um rombo, o rombo é muito grande. E eu
digo também, até uma palestra eu falei na minha palestra do Fire, existe uma coisa chamada tranquilidade. Essa coisa chamada tranquilidade é o que leva para uma outra coisa chamada criatividade. Se você depende de um lançamento para pagar as suas contas, para pagar a sua equipe, para pagar o seu aluguel, você está roubado, porque você não vai ter tranquilidade para ter criatividade, para conseguir pivotar um lançamento que não está indo bom. Então, você precisa ter caixa. E um dia, uma pessoa me falou, nunca vou dizer quem é, mas a pessoa, se estiver ouvindo, sabe que ela me falou isso. Ela me disse o seguinte, vender serviço é coisa de pobre. E eu vou falar para vocês que eu cheguei a ficar em dúvida. Só que eu tenho certeza hoje que a gente precisa ter na nossa esteira de produtos um produto que paga as contas. Aquele produto que paga a tua conta de luz, que paga a tua folha de pagamento, que paga os teus funcionários, esse produto você precisa manter ele na esteira, mesmo que ele não te dê lucro, porque ele vai te dar tranquilidade para que você possa sair e caçar um produto que te dê lucro. Então, essa é a minha visão. Claro, a pessoa pode ser arrojada o quanto ela quiser, mas o empresário que é perene, o empresário que ele tem sucesso e que ele consegue manter uma empresa aberta durante 20, 30 anos, ele tem um arrojo médio. E não sou eu que estou dizendo, é a ciência, tá? Ele pensa no equilíbrio, ele pensa em como é que eu vou fazer aqui para tirar ali, porque esse milagre de você ganhar 10 milhões, ele acontece para muito poucos, de você investir 300 mil e ganhar 10 milhões, isso acontece para muito poucos. E às vezes acontece uma vez, né? E aí, quando a pessoa vai fazer de novo, ela vê que o que fez ela chegar naquele valor, na verdade, foi circunstancial, não foi ela, exatamente. É que assim, existe o preparo, mas existe sim a sorte, né? A gente não pode chegar e falar, não, isso aqui foi sorte. Tem sorte envolvida, mas tem outras coisas envolvidas, só que continua tendo a sorte envolvida. Para eu não chamar de sorte, não chamar de azar, eu gosto de chamar de eventos aleatórios. Né? Porque daí eventos aleatórios não é bom nem ruim. São eventos aleatórios que eles podem soprar a favor do teu negócio ou soprar contra o teu negócio. Então, dependendo aonde tu tá, tu vai usar o evento aleatório a teu favor. Dependendo aonde tu tá, tu vai pegar o evento que não é favorável e vai deixar ele ter menos impacto sobre o teu negócio. É sobre isso. Então, o problema das agências é que talvez ali não tenha um empresário olhando para todos esses fatores, né? Hoje eu estou muito focada, inclusive vou até falar a minha estratégia aqui, eu estou muito focada no meu produto perpétuo. Eu disse, eu não vou fazer lançamento até agosto. Cheguei para a equipe. Por quê? Porque vocês vão fazer o produto perpétuo pagar copia do ladeira. Ele me disse uma frase, eu falei, vou fazer a mesma coisa. Eu quero que o meu produto perpétuo, ele pague tudo. Quando eu fizer o lançamento, vai ser lucro. Então, eu tô sempre com essa cabeça assim, ó. Eu quero as contas pagas, eu quero as contas pagas, eu quero as contas pagas. Se a gente, com as contas pagas, conseguir dar um salto, melhor. Então, se as agências pensassem dessa forma, talvez elas estivessem com as portas abertas. Eu tenho uma dúvida em relação à estrutura. Porque chega pra gente muita agência de serviço querendo ir pro digital. Tem essas agências de lançamento que cresceram muito rápido, porque fizeram lançamentos por causa desses eventos aleatórios e cresceram muito rápido. Uhum. Pra você, qual que é uma estrutura ideal, independente do tamanho da agência? O que faz uma agência híbrida quando a gente tá falando de pessoas? Vamos pensar primeiro em produto, depois a gente pensa em pessoas. Então, olha só, um negócio poderia ser bem saudável para quem está começando, tá? Você atender 4 ou 5 clientes com serviço, você ter um desses clientes que você faz lançamentos, não estou falando de lançamento milionário, mas que você faz um lançamento ali que te deixa no caixa 40, 50, 60, né? Então, você pega um lançamento de uns 200 Na mil. média, isso, exatamente. E você tem um produto próprio, que você ensina para o mercado algum processo que você desenvolveu. Então, isso pode te dar um contexto bem saudável. O que a gente precisa em termos de equipe? Hoje, depois de errar muito, eu teria uma equipe só para o serviço
e uma equipe para os lançamentos, né? Então, teria um squad. Hoje, lá na Like, a gente já está trabalhando com squads separados. Então, tem a equipe da Like Lançamentos e a equipe da Like Ensina. Então, a equipe da Like Ensina está focada nos produtos da Like Ensina e de serviço sempre esteve, né? Muito bom, Bem muito bom. interessante. Não, e tem um negócio que, tipo assim, a agência de lançamento, você tocou num ponto interessante. É interessante, é bom ela ter um serviço para vender também, né? Igual você Sim, falou, para ajudar a pagar as contas. E até o que você comentou na sua fala ali sobre a sua estratégia, que aí o lançamento vira lucro, porque será que as pessoas sabem que na relação agência-expert, normalmente a agência é a que menos lucra? é a que menos lucra e cada vez menos, né? É. A gente trabalha com 50. Uma vez a gente conseguia abarcar todos os custos de equipe e só dividir o tráfego com o expert. Hoje a gente não consegue mais. A gente tem que dividir, além do tráfego, o custo com equipe. Porque senão o nosso risco é muito alto, É, né? o expert ele costuma ter uma margem de lucro maior, né? E a Maior, agência já vai operando num é. risco bem complexo, Eu já assim. disse para ele, nossa, mas vocês ficam com 50%, não é que a gente trabalha 95%, né? É, Não. eu acho que nesse jogo a marca do expert vai, né? Então, desenvolvimento de marca por lançamento é absurdo. É, E a agência não fica com isso, né? Quem fica com isso é o expert. por isso que a gente vende serviço para o expert. E por isso que eu bato muito na tecla o seguinte, que vem gente lá que quebrou, né, conversar comigo. Ah, mas o que tu fazia? Não, eu fazia tudo pro expert. Eu criava todo o conteúdo pro expert. Isso o quê? Tu criava o conteúdo pro expert, vídeo pro YouTube, tu que pagava o editor, tu que pagava toda a produção do conteúdo e no risco do lançamento. E se o lançamento não desse certo, o que tu ia fazer com toda essa dívida, com toda essa gente que tu pagou? E o expert, o que o expert fica? Ele fica com tudo, É. porque o conteúdo tu não retroage, o conteúdo hoje é um ativo. Se ele te trouxe um seguidor, ele é um ativo Uhum. para o dono do conteúdo. Então, isso precisa ficar muito claro. E eu acho que quem está começando vai muito emocionado nos números do mercado, né? No mercado mais lucrativo que existe. E a gente não pode negar que é. Só que ele vai ser lucrativo se você souber construir o teu modelo de negócio. E tanto isso é real, quando teve o período que eu empreendi, né, que eu tava com a agência no começo, e tava dando certo, assim, meu, primeiro lançamento foi múltiplo 6 dígitos, assim, 2 horas, sabe, era da saúde também, maravilhoso, né. Aí, nossa, assim, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha reinvestido mais, inclusive. Mas, assim, aí vai chegando o momento de ações complexas, e aconteceu exatamente o que você falou, porque a gente era muito inocente em algumas negociações, e, beleza, tipo assim, vamos deixar tudo na base da comissão aqui. Daí, teve uma época que a gente tava com uma folha de pagamento que não era barata. Era uma folha de pagamento, assim, de uns R$ 50.000, R$ 60.000. Isso de uma equipe enxuta, mas era uma equipe bem remunerada. 3 experts e os lançamentos todos agendados bonitinhos. Uma das experts ficou doente. Na hora que ela ficou doente, a gente não tinha tempo hábil para acelerar nenhum dos outros lançamentos. Então, a gente passou 40 dias sem faturamento nenhum. Nossa Senhora. E quando você empreende, você não recebe na hora, né? Na verdade, você tem que pagar todas as despesas de tráfego e tudo mais antes de receber Uhum. tudo. A gente só não quebrou porque tinha caixa, mas Mas não é o normal, o usual ter é, caixa, porque geralmente a agência de lançamento, os sócios acham que estão ricos, né? Porque, gente, realmente entrar 5 milhões na tua conta em 3 meses é uma coisa que mexe com qualquer ser humano. Então a pessoa perde a noção do que é aquele dinheiro, do que ela pode fazer com aquele dinheiro. Ela perde a noção se ela é rica ou se ela é pobre. Sabe que eu estava tendo uma conversa com o meu assessor de investimento e eu falei para ele assim, eu preciso de um psicólogo de dinheiro porque eu não sei o que eu posso fazer. Eu já não sei. Mas eu tenho uma certa economia. Eu não sei se eu posso reformar minha casa, eu preciso fazer um planejamento da minha empresa, da minha vida pessoal. Porque é isso, gente. E isso é uma coisa que o brasileiro não tem na escola. Isso é uma coisa que a gente não tem na faculdade, por exemplo, de odontologia ou de medicina ou de qualquer outra. Então, a gente tem um problema gigantesco aí. E a barreira de entrada no digital é baixa, porque a pessoa não precisa ter um diploma.
Então, qualquer pessoa pode abrir uma agência. E aí vem uma tonelada de dinheiro, você não sabe o que você faz. Uhum. E Manda um pra dinheiro mim. que, inclusive, não é líquido. Porque assim, você vai ter que pagar a sua equipe, você vai ter que pagar Exato. imposto, tipo assim, vai sobrar um pouquinho lá. A galera Mas, custa falar do investimento, eles falam do é, faturamento. Sempre Uhum, o faturamento. sempre o Quanto que faturamento. foi pra Quanto fazer que aquilo foi? ali? Meu pai tem uma frase que eu acho ótima. Ele diz, desde a infância, talvez tenha ficado em mim, assim, de algum jeito. Ele disse o seguinte, que pegar uma pessoa que não tem estrutura e dar para ela um monte de dinheiro, ela não tem estrutura para pegar aquele dinheiro, né? Conhecimento para pegar aquele dinheiro, é igual você ligar uma lâmpada 110 no 220. Ela vai estourar. Ou seja, é melhor que ela não tivesse aquele dinheiro. Muitas vezes ela vai ficar mais endividada do que se quando ela era CLT, por exemplo. Você falou do seu pai agora, eu lembrei de uma coisa. E antes de eu tocar nessa coisa, só lembrando, gente, tem kit do Hotmartcast em jogo aí, de acordo com o seu comentário. E se você tá escutando isso no Spotify, vai pro YouTube agora comentar. Mas você falou do seu pai te dando conselhos sobre empreendedorismo. E eu lembrei que você também tá colocando seu filho no mesmo caminho, né? Sim. Não, eu não tô colocando, ele que foi. Ele já foi. Tipo assim, ele já tá mestre nisso. Cara, eu digo pro Vitinhas assim, ó, Vitinhas, vai trabalhar no Google, meu filho. Ele Vai... tem quantos Não anos quero, agora? mãe, eu quero ficar aqui na live. Ele tem 18. Trabalha desde os 13. Porque com 13 ele não quis mais ir pra escola. E aí, e aí eu fui aquela mãe louca que concordou. Disse, tá, meu filho, então o que tu quer fazer? Porque ele era estudioso, sabe? Não era um problema assim, eu não quero ir pra escola porque ele é vagabundo. Não, ele lia o dia inteiro, ele estudava muito. E aí eu disse, então tu vai trabalhar, porque eu não vou, né, não ficar com alguém em casa. Não, então eu vou trabalhar. E aí ele foi trabalhar na Like, depois ele veio morar em São Paulo, veio trabalhar na agência do Euriller. Olha só. Trabalhou na Esparta 3 meses. E, porque ele queria São Paulo, ele tinha um sonho com São Paulo, já voltou, já acabou o sonho com São Paulo. E eu sou aquela mãe que deixo, sabe? Vai. Vai. É igual mãe de passarinho, né? Vai, quando precisar volta. Então, hoje ele é head de copy da Like, ele é um excelente estrategista, ele toma conta, né? Ele tá lá agora decidido a fazer coisas, a fazer mudanças, acho que a gente vai pivotar para um outro lado de novo, e tá lá. E eu gostaria que ele fosse, às vezes eu vejo assim a cultura do Hotmart, eu sinto que falta na gente, a gente poderia ter uma cultura mais forte, corporativa, eu vejo que falta, né, a gente poderia ter, e eu queria que ele fosse buscar, mas ele disse, eu não vou, mãe, eu não preciso ir trabalhar em outra empresa, eu vou fazer aqui dessa empresa, vou estudar e vou fazer aquilo, então tá. Isso é uma coisa que a galera. Eu acho que esse é o grande contraste do nosso mercado, porque a gente tá num ambiente ultra inovador, todo mundo tá fazendo alguma coisa nova, e normalmente empresas de inovação, elas não são empresas familiares. E na Creator Economy, a primeira coisa que a gente percebe, assim, ou Verdade, você Cleiton. vira sócio da sua esposa ou do seu Verdade. esposo, ou do irmão ou da irmã. Meu marido também trabalha. Então, tipo assim, a galera vira sócia entre família muito rápido. É porque é muito doido. Eu acho que o nosso ritmo de vida é muito doido. E aí tu precisa que a tua família entenda a doideira. E às vezes, se a família não tá junto, não entende. Acho que tem um racha aí, né? Eu vejo assim, às vezes, eu vejo assim, marido que não entende a mulher e acaba puxando para trás. Que é doido, às vezes tu tem uma intensidade de entrega muito grande, né? Fazer um lançamento, tudo bem, é lucrativo, mas Horas de trabalho. Eu né? tô achando engraçado porque tanto você com seu filho, quanto seu marido com você, eu quero fazer tal coisa. Só vai, né? É. Eu acho Vai. que o legal dessas famílias que estão na Hotmart é que elas se apoiam muito. É. Assim, bora fazer, bora. Não tem muito É. questionamento. A gente não tem medo do novo, né? A gente quer fazer o novo. Então, acho que quando eu encontrei o pai, que meu marido, ele tinha essa característica, mais até do que eu, mas eu acatei, assim, eu me mesclei. E o Vicenzo, eu deixo ele tomar as decisões, né? Ele tem 18. Olha, ele tá indo pra Europa agora, em julho, com a namorada, com o dinheiro dele, aos 18 anos.
Não é com o meu dinheiro, com o dinheiro que ele ganha. Ele é assalariado lá na Like, né? Ele ganha o salário dele, ganha comissões sobre as coisas que ele faz, mas ele guardou o dinheiro dele, ele tá indo com o dinheiro dele. Então, eu acho isso incrível. É bom que você consegue ter um ambiente que você pode prover isso, né? Aham. Agora, você falou de não ter medo do novo, e a gente estava até lembrando aqui, né? Você já fez ali lançamentos junto com o Pedro Cortella, que inclusive já passou Uhum. aqui pelo Hotmartcast, né? Filho do Grande amigo. professor Cortella. Eu acho que tem duas coisas curiosas aí. Primeiro, que é você tem uma agência, o Pedro tem uma agência, e vocês se juntam e criam um projeto, né? Coisas que não rolam em mercados comuns, empresas do mesmo setor Se ajudando. se ajudando e vendendo para a mesma base que seria de clientes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de como que surge uma ideia dessas, né? E depois a gente vai entrar num outro tópico desses lançamentos que vocês fazem aí. Eu tenho muito orgulho do projeto junto com o Pedro e com o professor Cortella. Na verdade, ele surgiu, ou foi uma proposta do Pedro, porque o Pedro viu um produto que eu tinha que chamava Criadores de Curso Online, onde eu ensino a fazer um produto. Porque eu tenho uma grande preocupação, Cleiton, com os produtos digitais, é que tem uma grande parte de produtos ruins. E eles são ruins não porque o expert é ruim, mas porque o expert não teve talvez a informação sobre como criar uma metodologia. Então, lá dentro da Like, a minha preocupação foi sempre, desde o início, criar bons produtos. O primeiro produto que eu lancei, eu fui lá e gravei o médico durante 4 dias e depois eu voltei para casa com 50 horas de gravação e eu tinha que transformar aquilo num produto. Só que o produto, ele não é uma pessoa falando. O produto é como fazer alguma coisa e um passo a passo, uma metodologia. E aí eu fui aprendendo nos produtos que a gente criava qual é o passo a passo para você transformar o conhecimento de alguém num produto. Existe um passo a passo para você criar o seu método e para você desenvolver o método e aí depois você gravar o curso. Então, esse era esse método de criar o curso, o Pedro conheceu e ele adorou. E ele mostrou para o professor também gostou. E o professor tem uma parte muito inspiracional sobre como ser um bom professor. Então, a gente uniu, o Cortella tem a primeira parte, o curso é dividido em 3 partes. A primeira parte é a do Cortella, que é falando sobre ser professor, sobre ser docente, sobre a missão e o que fazer, qual é o seu grau de devoção, né, que você tem que ter para alcançar isso. Depois vem eu ensino a criar o método de ensino. A partir de qualquer conhecimento, você precisa entender que existe ali um passo a passo para você criar o seu método, desenvolver o seu método e gravar o seu curso. E depois o Pedro falando sobre crescimento de audiência. Então, o Pedro fala sobre crescimento de audiência direcionado para a venda do método. Uhum. E foi uma união muito, muito legal e é um trabalho que eu me orgulho demais e a gente batizou de ensinantes digitais, né? Porque não é professor, é um ensinante. E a gente tem tido um resultado muito legal, principalmente porque esse curso, ele chega em pessoas muito responsáveis. Ou seja, não é uma pessoa que vai aprender a vender, é uma pessoa que, antes de aprender a vender, ela vai ter, de fato, a preocupação da qualidade do que ela vai vender. Então, e isso é uma coisa que a gente preza muito. E tem chegado em acadêmicos, que eu Olha acho... só. Porque o professor é acadêmico, então muita gente se espelha nele. E tem muita gente dentro das universidades que durante algum período, durante algum momento, abominou o digital. Porque no digital, muitas vezes, tem gente ganhando dinheiro com pouco conhecimento acadêmico. Uhum. Então, o acadêmico não gosta disso, né? E a partir do momento que a gente leva esse método, o acadêmico se vê capaz de também desenvolver um método de ensino online que é diferente do presencial, né? A gente sabe. Você estudou odontologia, pulou para o varejo, se formou no digital ali e um belo dia você começou a dar aula com um dos maiores filósofos do Brasil. Tipo assim, É. essa ficha quando caiu, você pensou o quê, velho? Não, quando o Pedro me convidou, eu falei assim, gente, é verdade isso. Incrível. E assim, tudo que a gente aprendeu, tudo que eu aprendi
tanto com o professor Cortella quanto com o Pedro, nos momentos em que a gente trabalha junto, nos momentos em que a gente concebe junto, é surreal, assim, mudou minha vida, mudou minha cabeça, mudou. E agora com os alunos que o professor trouxe também, porque eu não chegaria nessas pessoas, eu acho. Eu acho que essas pessoas confiaram em mim e no Pedro, porque o professor nos apontou. E são alunos muito diferenciados. São alunos que têm uma missão por trás daquilo que estão fazendo e querendo fazer. Não é pessoas que querem ganhar dinheiro no digital. Querem também, mas querem, sobretudo, levar o seu conhecimento a pessoas de forma genuína, sabe? Então, isso me faz muito feliz. É um projeto que, nossa, muito feliz. Vamos dizer assim, é o aleatório, né? É o evento aleatório. Evento aleatório. Falando em evento aleatório, né? Vocês estavam, antes do podcast começar, comentando sobre um caso, né? Durante o lançamento, que também foi um evento aleatório, podemos dizer assim, né? Nem tão aleatório. Foi provocado. Chegaram perto do cancelamento, né? Quase colocaram um professor, um acadêmico, comparado com a Anitta, né? E parece que foi um turbilhão. Consegue explicar? Na verdade, foi o seguinte, ó, a gente estava no meio do lançamento, a gente precisa de alguns carrosséis para movimentar, fazer alguma coisa meio polêmica. E naquele segmento a gente fez alguns, né? Teve um professor também sentado na praia, numa cadeira de praia. Por que eu fui morar na praia? Teve algumas coisas assim que a gente criou, mas esse da Anitta, eu mesma redigi o texto e mandei pro Pedro. Falei, Pedro, será que o professor aprova? E o Pedro falou, achei sensacional, vamos. Vou mandar pra ele. Esse post tá no ar ainda? Tá no ar. Eu vou pedir pra gente colocar um link pra ele aqui na descrição e talvez mostrar na tela o print. Pode mostrar na tela. Ele é um carrossel. Inclusive, assim, ó, a primeira versão do carrossel, ela era o professor e a Anitta sentados em 2 poltronas, que até essa imagem tá no carrossel. Mas eu falei pra designer assim, não, vamos impactar mais. Coloca aí o Cortella, assim, de roqueiro, alguma coisa assim. E aí ela fez, vamos mandar para a Sofia, né? Porque a Sofia manda para o professor para ver se aprova. E ele aprovou, ele, né, topou. E aí as pessoas ficaram muito chocadas. Muita gente, nossa, mas o que é isso? Mas comparar o Cortella com a Anitta, que horror. E, na verdade, a comparação que a gente estava fazendo era sobre a carreira, né? Como que a Anitta usou o digital para se impulsionar e como que Cortella, sendo de outra geração, sendo de outro nicho, como é que ele também usou o digital para se impulsionar. Então, o que Anitta e Cortella têm em comum? Usaram o digital para projetar os seus negócios. E teve gente que ficou muito ofendida. Apesar de ter hater, e eu digo sempre, né, Cleiton, um bom post, ele tem hater. Se não ele tiver gera hater, discussão. Gera discussão. Se não tiver hater, não foi um bom post. Esse post, ele captou quase 3 mil leads, porque ele tem uma automação e a pessoa comentava lá e ele levava para a oficina. Então, por isso que ele funcionou bem, não foi uma coisa aleatória. A gente foi falando e você também, não importa qual é a sua ocupação, você pode utilizar o digital, aprender a utilizar o digital para prosperar aí a sua carreira, para ter mais oportunidades. Inclusive, participe da oficina do curso online. E aí, o que a gente teve de maior número de comentários foi pessoas comentando para se inscrever na oficina, 3 mil leads gratuitos, né? Isso foi legal e gerou uma discussão muito legal. E o Pedro fez um vídeo, eu não achei que eu não tinha que participar da discussão, mas o Pedro fez um vídeo falando da indignação de algumas pessoas disseram, eu vou parar de seguir o professor, que absurdo e tal. E o Pedro fez um vídeo que eu achei muito pertinente, falando assim, o seguinte, o professor Cortella não se vê melhor que a Anitta. Ele não se acha melhor do que ninguém. Aliás, quem somos nós para dizer você é melhor do que você? A Anitta faz o trabalho dela, tem a audiência dela, ela é uma gênia dentro daquilo que ela fez, isso é incontestável, e o professor também. Então, por que eles não podem? Por que isso é agressivo? O que tu acha? Por que isso é agressivo? Tipo assim, é o que tá na cabeça da pessoa que faz isso.
exatamente. Então, Assim, se ele, que foi, vamos supor aqui, a figura de chacota, entre aspas, aceitou, se ele acha que existe esse ponto É. comum, quem é, né? Mas enfim. as pessoas criam problemas complexos demais. Todo mundo queria ser a Anitta ou Cortella, né? Mas eu adorei. Lá, ler os comentários e ver o posicionamento das pessoas foi incrível. Foi uma aula de psicologia, antropologia. Rejane, você é uma pessoa que tem uma atuação brilhante no mercado, que você tem um histórico, assim, de grande sucesso em praticamente tudo que você faz, né? No caminho tem algumas Nem coisinhas ali. tudo. Então, eu falei praticamente tudo. Mas você tem um histórico admirável, tá aí há tanto tempo empreendendo numa parte que é dificílimo, que é a agência. Onde que as pessoas que estão acompanhando o Hotmartcast podem te seguir aí nas redes? @Rejane Toigo em todos os lugares, né? No Instagram, no YouTube. Comecei pelo YouTube, né? No YouTube, LinkedIn também, @Rejane Toigo. TikTok eu sou pouco atuante, confesso. Maravilha. E para você que tá aqui assistindo a gente, lembra, tem um kit com surpresas do Hotmartcast em jogo, pro melhor comentário aqui do episódio. Rejane, é uma honra estar com você aqui no Hotmartcast, que é o lugar onde a gente apresenta grandes histórias por trás de grandes ideias. E para você que assistiu, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Beijo, gente.